Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, esse aqui é o Pilha de Livros e hoje a gente vai falar sobre Verity, esse suspense da Colleen Hoover que ficou muito tempo hypado, todo mundo falando, mas eu só li agora. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bem-vindo se você é novo por aqui. Verity foi lançado pela Galera Record em 2018. Eu tô bem atrasada com essa leitura, mas finalmente chegou a minha vez. A Colleen Hoover todo mundo conhece, ela tá super em alta, é assim que acaba, vai sair nos cinemas dia 8 de agosto, se eu não me engano. Ela lançou É Assim Que Começa, que eu ainda não li, mas pretendo ler também. Já li algumas outras coisas da autora e eu sempre fico muito empolgada. Quando eu peguei esse daqui pra ler, eu já sabia que ia ser uma leitura fácil, que eu ia ficar curiosa, mas não do jeito que eu fiquei. Vamos falar então sobre os personagens principais do livro, que são 3. A Verity, obviamente, que dá nome, né, a esse livro. Ela escreve livros e por um acontecimento X, ela está acamada e não pode continuar a sequência dos seus 9 livros. Ela já escreveu 6, faltam 3 ainda. E como ela tá impossibilitada, a editora e o marido dela, o nosso próximo personagem principal, que é o Jeremy, eles vão atrás de uma outra pessoa para poder dar continuidade nessa escrita, né? Uma coautora, a Lowen. A Lowen tá meio falida, acabou de perder o apartamento, ela não acredita muito em si mesma, sabe? Ela tem ali umas questões com a mãe que ela estava resolvendo. Então, quando essa oportunidade de dar sequência nesses livros aparece para ela, ela rejeita, ela não tá muito afim, mas no final das contas ela acaba indo. E a história parte daí. Para entender como que a Verity escreve, quais são os pensamentos dela, se ela tem alguma coisa guardada, o Jeremy convida a Lowen para ficar um tempo ali na mansão deles, para ela se apropriar da história, né, e pesquisar, ver o que tem ali, como eu disse, o que não tem. A ideia inicial era ela ficar entre 2 ou 3 dias, mas por um acontecimento ou outro, ela acaba ficando muito mais tempo. E é assim, tem um escritório ali naquela casa, onde estão todas as coisas da Verity, e é lá que a Lowen vai trabalhar. Eu tô sempre achando que eu tô falando o nome dessa menina errado. Lowen. Nesse escritório tá cheio de caixa, cheio de papel, cheio de um monte de coisa. E a Lowen começa a mexer ali em tudo para procurar um ponto de partida para ela poder escrever. Só que no final das contas, ela acaba achando uma autobiografia escrita pela Verity. E aí, meu filho, que o trem sai do trilho, que vai todo mundo de arrasta para baixo e tudo mais que vocês puderem imaginar que pode dar errado. Porque nessa autobiografia tá escrito algumas coisas que não eram para ser escritas, né? Uma pessoa em sã consciência não escreveria esse tipo de conteúdo e a Verity escreveu. O que tem de interessante nesse livro? Ele é contado pela visão da Lowen, mas entre um capítulo e outro tem uma parte dessa autobiografia. Então você tá lendo ali, né, o que a Lowen tá passando, mas você também consegue ler essa autobiografia. E um detalhe muito importante, esse livro, a classificação etária dele é mais 18. A partir daí você já tem uma ideia do que acontece aqui. Conforme a Lowen vai lendo, ela começa a surtar. É isso que acontece. Só que a curiosidade dela é tão grande para saber o que tá acontecendo, o que tá acontecendo assim, né? O que tá escrito ali naquela autobiografia, que ela também não consegue parar de ler. Então ela fala, vou ler mais um capítulo, eu quero saber o que aconteceu por conta disso. E no final das contas, ela tá perturbadíssima da cabeça, igual a gente, porque é humanamente impossível, no meu ponto de vista, você ler essa história e não ficar um pouquinho obcecado por tudo que tá acontecendo ali em volta. Você não consegue confiar em ninguém, você não sabe em quem
você acredita conforme a história vai se desenrolando. Tem um pouquinho de romance, só que assim, acontece um romance. A gente tá acostumado com os livros da Colleen Hoover, com aquele romance romântico, todo mundo apaixonado, todo mundo se amando. Pelo menos os que eu me lembro de ter lido. E nesse, o romance é um ponto importante, mas não é o ponto principal. Mas ele acontece. Como eu disse, eu li essa história muito rápido. Eu comecei a ler, acho que no sábado, e terminei na madrugada de domingo para segunda. Eu sentei com esse livro e é impossível parar de ler, porque você quer saber o que ela tá escrevendo ali, o que tá acontecendo. Sem contar que é uma linguagem simples, sabe? Não tem nada... Você tá lendo e você tá entendendo a história. Você não tem aquele monte de coisa rebuscada, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que prende muito o leitor. Foi a primeira vez, depois de muito tempo, que conforme eu ia lendo, eu esqueci do mundo ao meu redor, sabe? Quando eu terminei de ler, eu até fiz um stories no Instagram, porque eu precisava conversar com alguém. Olha essa hora aqui, ó. Olha essa hora e me responde. Quem é o dodói da cabeça que escreveu isso aqui? Porque a pessoa tem que estar muito maluca pra escrever um negócio desse. Eu comecei a ler esse livro no sábado e terminei agora, porque eu simplesmente não consegui parar de ler. Pelo amor dos meus filhinhos, que surto é esse livro? Por favor, minhas amigas e meus amigos que já leram, conversa aqui comigo, porque eu não vou dormir essa noite não. Só pra estar aparecendo aqui, ó, quer dizer que a coisa foi séria. Ainda bem que eu tô de recesso, porque eu não ia conseguir trabalhar amanhã não. Alguém me ajuda, por favor. Foi assim que eu me senti quando eu terminei essa história. O final, e se você não gosta de spoiler, é agora que você pode ir embora. Porque eu não vou falar o que aconteceu, mas eu vou falar um pouco sobre como terminou. Ele termina em aberto. Você fica esperando ali mais alguma coisinha, mais, sabe, um negocinho e não vem. Então você... não é que a história não tem uma conclusão, na verdade. A conclusão você vai ter que dar. E essa conclusão é você saber em quem você acredita. Depois de toda essa bagunça, toda essa confusão, você vai decidir em quem você acredita. Eu não acredito em ninguém. Porque pra mim, no final das contas, quando eu terminei de ler, tava todo mundo louco. É isso, sabe? Um era mais louco que o outro e foi isso que aconteceu, uma loucura coletiva. Assim que eu terminei de ler, eu descobri que tem um capítulo extra que a Colleen Hoover entregou para os fãs dessa história um tempo depois. Eu acredito que ele veio para fechar com chave de ouro, sabe? Como eu disse, você termina ali a história decidindo em quem você acredita, em quem você não acredita. Mas esse capítulo extra talvez te ajude a chegar nessa conclusão. Quando eu li, eu sinceramente, olha, eu acho que eu ainda tô absorvendo essa história, porque eu ainda não decidi, como eu disse, quem é o responsável, em quem eu acredito e quem tá certo. E eu acho que é isso que a Colleen Hoover quis no final das contas, né? Deixar o leitor 100% intrigado e aquela pulga atrás da orelha para saber de fato o que aconteceu, quem estava certo, quem estava errado. É uma história muito incrível. Você fica mesmo envolvido com os personagens, com o que está acontecendo. Nem na criança você acredita, porque tem um menino ali, o Creel. Nem nele você consegue acreditar no final das contas. E isso que eu acredito que pegou, não só isso, né? O contexto todo pegou os leitores de jeito. Eu gostei muito, dei 5 estrelas, favoritei. Eu vi algumas resenhas por aí de um pessoal que não gostou, mas pra mim foi excelente e eu recomendo muito a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo e até o próximo livro!